Muitos ainda usufruem da energia dos outros, dos irmãos, para se manterem. Usufruir é diferente de compartilhar. Acho que isso me remete aos planos inferiores, onde magos e chefes de falanges mais sombrias se utilizam do ectoplasma dos encarnados para poderem se refazer. Nisso há um grande aprendizado. Quem quer usufruir e não compartilhar está se ligando a egrégoras e espíritos mais sombrios, dessa frequência mais densa, que ainda querem permanecer numa zona de conforto, sem trabalhar a si próprios para conquistar a energia. Isso não é motivo de julgamento nem de crítica, porque será que nós também já não fizemos o mesmo ou ainda fazemos o mesmo? Assim como os espíritos que sugam as energias, o ectoplasma, sendo assim como se fossem vampiros, morcegos, né? Como faz o morcego que suga o sangue para se alimentar. Às vezes, inconscientemente, nós não fazemos o mesmo e nos aprisionamos a essas egrégoras mais sombrias que passam a nos acompanhar. Mas os nossos campos, nosso interior, já estão prontos para a colheita, como Jesus fala. O que isso significa? É que nós já estamos suficientemente fortes no espírito para colher essas energias mais densas. Na verdade, esse deixar o campo pronto não é conquista só desta encarnação. É de muitas eras e de muitas encarnações passadas. E em cada encarnação, nós caminhamos passos em direção à luz, ao equilíbrio dessa matemática cósmica. E nessa encarnação, nós podemos solver, se não tudo, mas parte desses débitos. Mudar a chave. Agora nós não precisamos mais usufruir da energia dos nossos irmãos, porque nós já sabemos como conquistar essa energia por nós mesmos, né? Mas para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Saudar esses débitos não está ligado só a nós, mas também aos espíritos, às egrégoras com as quais nos filiamos e que caminham conosco, fazem parte da nossa caminhada, o que torna tudo assim um pouquinho mais difícil, né? E nós só nos libertaremos desses débitos e dessas egrégoras quando nós conseguimos elevar a nossa frequência. Por isso, não podemos esperar que os irmãos espirituais e mesmo os encarnados encaminhem esses nossos acompanhamentos, esses nossos desafetos. Porque eles até podem sair, mas eles vão voltar por causa da frequência que ainda nós permanecemos. Ela não foi elevada, essa frequência. A libertação, ela só ocorre quando nós mudamos essa frequência. Teve isso faz muitos anos, né? Tinha um espírito que sempre me acompanhava. E eu tinha, assim, era um espírito que tinha energia muito densa. E eu tinha medo desse espírito. Quando eu sentia que ele entrava dentro da minha casa, eu ficava muito apavorada. E ele me acompanhou durante muitos anos nesta encarnação. Um dia, não faz muito tempo, foi feita como se fosse não foi bem uma apometria, mas foi feita como se fosse uma apometria. E esse espírito, eu, eu, eu me juntei a esse espírito na época de Jesus, mas eu optei por Jesus. E esse espírito, ele ficou com muita raiva de mim. E ele me acompanhou durante esses 2000 anos, mais de 2000 anos, porque nós já passamos do ano de 2000. E nessa apometria que foi feita, foi pedido para mim pedir perdão para esse espírito. Mas eu sinto assim, não adianta falar e eu te perdoo, você tem que sentir isso. Eu até falei, mas eu preciso sentir isso. E de noite, quando eu estava em casa, na hora que eu fui dormir, eu estava sozinha porque meu marido já tinha desencarnado, eu senti esse espírito entrar dentro de casa. E eu senti, na hora que ele entrou, eu senti medo. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse
recebido uma força extra e eu senti a presença de Francisco de Assis. Então, quando eu senti essa presença, eu consegui deixar um amor brotar em mim e eu abracei esse espírito com meu amor. Então, na hora que eu abracei esse espírito com amor, esse espírito foi embora e ele não voltou nunca mais. Então, eu diria que ele foi encaminhado, mas ele permaneceu comigo durante 2000 anos. Então, eu demorei 2000 anos para estar pronta para conseguir que esse espírito fosse, nós nos desligássemos. Eu libertasse esse espírito e me libertasse desse espírito. Mas ainda nós temos muitos outros desafetos que nos acompanham, né? Mas nós só conseguiremos a nossa libertação e a libertação desses desafetos quando nós elevarmos suficientemente a nossa frequência que esteja dentro dessa matemática cósmica, né? E nessa encarnação, acho que nos foi dada uma grande oportunidade. Grandes ferramentas, conhecimento e proteção para atingirmos, através da nossa própria vivência, o ponto necessário para que nós pudéssemos saldar esses débitos antigos, essas egrégoras sombrias, essas correntes emocionais que ainda nos aprisionam, né? Então, nós temos essa oportunidade porque a luz, ela está brilhando e nós podemos dar um passo quântico através das nossas próprias conquistas, da prática dos ensinamentos, porque eles abriram portais de conhecimento para que nós pudéssemos virar essa chave e adentrar esses portais, mudando com isso os códigos de barra das nossas células, renovando-as. E com essa renovação, renova-se também os espíritos, as egrégoras que nos acompanham. E a principal força para tudo isso acontecer é o amor. Acho que grande felizados somos por estarmos encarnados nessa época e receber esse presente do Pai. Não desperdicemos esse presente. Esse presente não significa que nós não teremos problemas, que viveremos tranquilamente na matéria. Não. Pelo contrário, significa que nós seremos muito movimentados. A nossa energia, as nossas células, elas serão muito movimentadas para nós sairmos dessa frequência em que nós estávamos e que nós estamos, né? E subirmos um ou mais degraus evolutivos para adentrarmos outras dimensões, onde os valores são outros, onde reina a paz, o equilíbrio, a harmonia, a gratidão, a alegria. Acho que essa dimensão onde reina tudo isso é o mundo dos escolhidos, né? Os escolhidos do Pai. Mas nós fomos escolhidos para viver nessa época e contribuirmos com alegria, com paz e com gratidão para a construção do mundo melhor, ajudando nossos irmãos encarnados e desencarnados, eles que ainda usufruem da energia do planeta Terra, usufruem da energia dos outros, porque não descobriram esse potencial interno de gerar e expandir a própria energia e viver no reino dos céus eterno e não no ilusório reino da matéria.